Adorar. Adorar. Louvar. Seu jeito, seu modo. Mas adorar. Eu fico muito feliz ao ver os irmãos, ao ver os domingos. Cada um se igreja é um lugar onde o Espírito Santo ele capacita. Ele capacita pregador, ele capacita levita, ele capacita diácono, ele capacita pessoas que vão orar, mas tem que haver um sim da nossa parte. Ninguém foi chamado para assistir culto, fomos chamados para fazer culto. Hoje nós estamos fazendo culto, você está fazendo culto, eu estou fazendo culto, você está entendendo? E aí o Senhor ele cresce na igreja. Nós estamos orando na campanha. Hoje nós vamos falar sobre saúde física e emocional. Sábado que vem, se permitindo Deus, vamos falar sobre realizações. A Bíblia diz assim: e tudo quanto puser as mãos prosperará. É uma lei. Essa lei é a mesma lei da semente. Dentro de cada semente, igreja, tem uma lei de Deus. Aí Deus fala para a semente da laranja: quando alguém te plantar, você vai frutificar. E aí você pode pegar todas as sementes e mudas, se você quiser. Tem uma lei aqui. E essa lei ela não retroage. Da mesma maneira existe uma lei sobre a vida da igreja. O Senhor ele fala para a igreja: em tudo que você puser a tua mão vai prosperar. É a mesma ordem que Deus falou para Abraão: aonde você tocar a planta do teu pé eu te dou, mas você tem que colocar a planta do pé. Olha que interessante, percebeu? O que o Senhor fala para a igreja a respeito de realizações nessa área. Mas muitas vezes, igreja, aí vem a batalha do outro lado. E qual é a batalha que vem? A batalha é dizer o seguinte: não, vai ser difícil, você não vai conseguir, você vai falir, você vai quebrar, ninguém vai te apoiar, e a pessoa, ela recua. Isso estou falando sábado que vem. Não, eu vou falar os dias. Depois, no outro sábado, falaremos sobre complexos. Complexos são heranças que impedem a vida plena. O irmão às vezes não percebe que herdou durante a sua trajetória o que alguns chamam de arquétipos, o que alguns chamam, na verdade, de complexos interiores inconscientes. A pessoa não percebe, ela simplesmente ela reage, ela não sabe por que ela é daquele modo, daquele jeito. Mas tem uma lei, tem uma orientação. Nós vamos falar sobre isso, porque o Senhor ele faz uma obra na nossa vida, igreja. Ele fala o seguinte: o Filho do Homem vos libertar. Aí a gente começa a pensar. No outro sábado falaremos sobre dons espirituais e habilidades pessoais. Olha bem, Deus levanta uma igreja com dons. Esses dons, alguns que frequentam a igreja, ele não tem intimidade com dons. Ele está dentro da igreja, ele ouve, mas ele fica perdido. Enquanto isso, igreja, está acontecendo todo um movimento ao redor. A pessoa não sabe ler a própria vida. E se o Senhor toca, ela é tão carnal que ela não consegue conceber. Mas o detalhe, ela sabe que tem dom. Presta atenção, ela sabe que tem dom. O dom é uma habilidade. Vou te dar um exemplo. Eu estava no metrô e uma menina, sempre que ela disse, uma menina. Eu estava me olhando. Aí eu falei, faz muitos anos isso. Eu via que ela me olhava, mas eu sabia que não era no sentido carnal, vamos colocar assim. Eu olhava para ela, igreja, mas eu ficava também sem jeito. Eu não sabia se a menina me conhecia, porque eu já precisava trabalhar na igreja. E teve um momento, igreja, que eu estava descendo, ela falou assim: moço, senhor, me desculpa. Eu não sei nem como que eu falo para o senhor. Eu falei: será que é dinheiro? Sinceramente, será que é dinheiro? Será que vai passar tudo que coisa que é errada na cabeça? Mas ela falou assim: Deus me manda falar para o senhor. Ele tem um projeto na tua vida. Ele tem um plano na tua vida. Ô igreja, lembra que Deus usou aquela menina. Esse dia eu estava indo trabalhar 2 meses atrás, e eu só abasteço em um posto de gasolina, que é um Shell, lá na estrada do Peso, só ali que eu abasteço. Eu estou indo, igreja, eu vi que eu estava com um pouco de gasolina, e eu falei: vou abastecer aqui nesse posto. Quando eu entrei no posto aqui embaixo, entrei no posto, veio uma moça, o Espírito Santo falou comigo: fala com ela, isso. E que você sabe, e não é a pessoa se engrandecer, sou muito espiritual. Não, Deus é tão tremendo que Ele usa, não se ofenda, tá? Deus é tão mula. Se não usar nós, Ele vai usar o ímpio, mas alguém vai ser usado. Olha bem, e aí eu fui falando para a moça, o Espírito Santo foi me orientando. Vou te explicar isso. Há
há pessoas que o Espírito Santo revela para ela uma enfermidade. Uma enfermidade, ele fala para ela: olha, aquela pessoa tem tal enfermidade. E às vezes não é para você orar, é para revelar. Você fala: minha querida, Deus está me falando que você tem falta de ar. Vai para a igreja, Deus vai te curar. Porque às vezes a pessoa que recebe a revelação, ele acha que também agora ele quer extrapolar. Há pessoas que Deus fala, e põe na mão sobre ela e ora. Há pessoas que não, viu? Deus só te dá o toque. Deus só te dá o toque. Dons espirituais, mesmo. Às vezes a pessoa ela vai orar por alguém, e o Espírito Santo fala da vida dela, da pessoa que ela vai orar. E no momento que ela vai orar, o Espírito Santo vai revelando. Olha bem, vou te dar um exemplo rápido. Há uns anos atrás, o diretor de diaconato da igreja, do diaconato, a saliva dele secou, e o médico falou: olha, incrível, nunca todas as glândulas salivares param de funcionar ao mesmo tempo. Isso não acontece. Esse homem tinha que andar com um copo de água, igreja, na mão. Um dia ele vai ver essa gravação e vai lembrar. Ele tinha que andar com um copo de água na mão. E eu fui visitá-lo, eu era novo convertido, mas o pastor da igreja, ele ia fazer visita junto com ele, algumas. Deus sempre tem um plano. Aí eu me lembro que nessa visita, o pastor era uma bênção, um de Deus tremendo. E eu me lembro que na visita, o irmão falou para ele assim: minha saliva secou. Ô igreja, eu estava crescendo no ministério, eu pensei na hora: é impor a mão, repreender, ordenar, e vai acontecer o milagre. Eu me lembro que o pastor ficou olhando para ele e falou assim: nunca esqueci isso. Você bebeu com alguém? Eita! E na hora, eu falei: meu Deus, essa pergunta que o pastor vai fazer por irmão, experiente, mais do que nós dois. Ele era mais experiente que eu e o pastor. O pastor era novo no mundo do ministério. Aí esse irmão, eu me lembro que ele ficou um pouco assim. E ele falou assim: eu briguei com o pastor, eu discuti com o pastor. O pastor da igreja onde nós frequentávamos. E esse também é pastor, mas o outro era pastor líder, titular, perdão. Aí ele falou assim para ele: vai e pede perdão. Igreja, eu já estava numa congregação perto daquela. Aí eu fui naquele culto no domingo, encontrei o irmão na porta. E esse irmão, ele não podia andar. Ali é uma avenida chamada Sé, fica no bairro do Marizal, Campo Limpo. Esse irmão, eu lembro que ele não podia descer aquela avenida, que a boca secava, ele teve que molhar toda hora. Eu vi que ele estava sem um copo com água. Aí eu falei para ele assim, na hora do culto, eu passando, eu falei: irmão, tudo bem? Tudo bem? E aí? Eu me consertei, todo o meu rosto novamente, estou curado. Irmão, a revelação. Você chega no teu trabalho, seu trabalho, passa uma pessoa por você, parece que ela falou contigo. O Espírito Santo fala: ela vai se matar. Ela não falou para ninguém. Aí o Espírito Santo te toca, aí você fala: mas como é que eu vou falar se ela vai se... Se eu falar, eu te dou oportunidade. Hora do almoço, você fala: olha, eu não sei como eu te digo isso, porque talvez você não acredite, mas Deus falou comigo que você vai se matar. Presta atenção nisso. A igreja viva. A igreja viva. Está escutando? A igreja viva. A igreja viva. Ela faz diferença. Está me entendendo? Ela faz diferença. Olha para mim. Pessoas que não te conhecem, você passa por ela e fala: o senhor é crente. O senhor é crente, não é? Na hora você está com tanta pressa que você fala. Ela fala: olha, eu não sei explicar, mas eu preciso ouvir uma palavra. Você fala: meu Deus, eu também estou precisando agora. E naquela hora você fala: olha, eu não sei nem o que vai dar, duas palavras que você vai falar. O Espírito Santo cura aquela alma. A igreja do Senhor, hoje, ela está caminhando pelo mundo. Deus misturou, olha bem, Ele manda e fala assim: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Eu quero orar para a igreja. Sabe pessoas que o diabo quer derrubar? Sabe pessoas que o diabo quer desanimar, quer afastar da igreja, quer levar para o pecado? O diabo vê de longe que você tem dons. E antes dele ser derrotado, ele começa a querer humilhar a tua vida. Está entendendo? Teu irmão vai ter chamado e Deus vai usar tremendamente. Depois, igreja, nós falaremos sobre fé e resistência. Resistir ao diabo que ele foge. Tem muita gente que está fugindo porque está com medo. Igreja, fé é dom de Deus. Deus dá uma fé que sinceramente, igreja, derruba montanhas, exércitos. E nós vamos estar orando sobre isso, que são batalhas espirituais.
E nós vamos finalizar falando do encontro da igreja com Cristo. Os sinais já estão todos aí, igreja. A qualquer momento a igreja sobe. A qualquer momento. E nós vamos orar juntos. Amém? E eu convido os irmãos. Vem orar conosco, gente. Vem orar conosco. Leva a sério o teu chamado. Leva a sério o teu ministério. Amém? E vou pedir que os irmãos, por gentileza, se coloquem de pé, por favor. E já abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. João 5, do 1 ao 14. Nós teremos agora, dia 24 de novembro, eu queria chamar o Alexandre aqui, por favor. Alexandre, por gentileza. Nós vamos ter um encontro com um grupo de mulheres aqui na igreja. Irmãs, digam amém, por favor. E eu quero orar com as mulheres da igreja, dia 24 agora, do 11. E o tema do culto é a arte de ser mulher. Nós vamos distribuir alguns convites. E eu quero convidar todas as irmãs. Tivemos um encontro com mais de 40 homens. E pela fé, não é competição. Mas eu quero reunir na igreja mais de 60, 80 mulheres. E nós vamos orar juntos. Nós estamos começando um ano. Já estamos começando um ano. Irmã, é tanta luta. É o marido, filhos, os problemas pessoais, emocionais. E a Bíblia fala que a mulher sabe edifica o lar. Como é que você vai edificar? Como é que você vai construir com tanta oposição? A Bíblia fala que os inimigos do homem e da mulher são os de sua própria casa. Como é que você vai edificar? Entendeu? Agora, olha bem, é na palavra. Amanhã eu quero fazer uma reunião com todos os grupos que utilizam o espaço da igreja para ensaios. Todos os grupos que utilizam o espaço da igreja para ensaios. Agora, Alexandre, só um minutinho. Eu vou pedir que a igreja tenha as mãos aqui para frente. Nós vamos abençoar esse convite. Pai, em tuas mãos entregamos esses convites. E pedimos um milagre. Cada irmã tocar nesse convite, meu Deus, que esteja aqui conosco. Eu sei que vai haver uma batalha. Eu sei que vai haver uma opressão. Mas eu peço ao Senhor que cada vida, cada irmã traga mais uma pessoa em nome de Jesus. Todos digam amém. Eu vou pedir que distribuam esses convites para todos. Seja bem-vindo na realidade. Para toda a igreja. 24 de novembro. Vamos orar juntos. Amém? Eu vou pedir que os diáconos distribuam, por gentileza. Eu reitero, amanhã, 9h30, comigo. Vai ter escola bíblica normalmente na igreja. Todos os grupos, todos que fazem uso do espaço da igreja estejam aqui. Amém? Para mim é muito importante poder conversar com você. João capítulo 5, versículo 1 em diante. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, alguém me lembra, tá? Irmãos, as crianças hoje vão estar indo lá de fora, porque nós estamos colocando o piso na escada. Por isso que as crianças estão lá de fora, amém? E a palavra do Senhor diz assim: e depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pai querido eterno, eu peço nessa noite que o Senhor me ajude. Que o Senhor venha falar com a igreja. E que seja eu, Pai glorioso, disponível, canal glorioso da tua vontade, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Os irmãos podem se sentar.
Só quem está aqui hoje pela primeira vez, se você estiver nos visitando, dá uma cena para mim, por favor, para que eu possa te receber da forma que você merece. Amém? Se tiver alguém pela primeira vez, me avisa. Todos sejam bem-vindos. Minha irmã quer seja bem-vinda. Amém? Todos sejam bem-vindos. Amém? Beijo no coração de todos. Igreja, uma das coisas que nós temos que perguntar à Bíblia, a Deus, é: por que está escrito? Por que está escrito? Eu estou estudando, por necessidade, claro, a vida de um filósofo dele, a semana atrasada, passada, com a ajuda do meu filho, sobre um pesquisa. Falei para todo mundo que eu fiquei surpreso com as coisas que eu descobri. Falei agora sobre Etienne Bottier. Estou aprendendo muita coisa também. E é interessante que nós vamos percebendo que, se com histórias seculares aprendemos e aprendemos muito, seja lá o que for, você pega uma receita de bolo, você pega um carro que oriente sobre como consertar um livro, que oriente como consertar um automóvel. Talvez você fale: gente, eu descobri que carro tem pistão, eu descobri que carro é uma surpresa determinada de carro. À medida que nós vamos lendo, nós vamos descobrindo, seja lá o que for. Você lê sobre a vida de um cantor famoso, secular, evangélico, você fala: olha, eu descobri isso, descobri aquilo, mas o detalhe, tem que ler. Vou repetir: tem que ler. Terceira vez: tem que ler. Irmãos, não tem como crescer sem ler. Não tem como crescer sem ler. E a necessidade para a igreja, no meu entendimento, é maior ainda, porque somos formadores de opinião. Alguém pergunta para nós: olha, você é evangélico, você é crente, por que Deus? E o irmão não pode achar. E tem pessoas, igreja, que eu não entendo. Ele vem da igreja, ele vai embora, ele não pega a Bíblia. Eu não sei o que ele espera. Eu acho assim, sei lá, eu vou e o pastor prega e acontece alguma coisa. Amém. A pregação, ela dá um estímulo, a pregação nos dá uma direção. Amém. Concordo, é maravilhoso. Mas o dia a dia agora no alimentar é da igreja, é o irmão, a irmã. Entendeu? Não adianta ficar: agora eu vou ligar o rádio, agora eu vou ligar isso, agora eu vou ligar aquilo. Não, comece a comer. E olha que texto lindo. Aqui a passagem fala a respeito, igreja, de um tanque. Por isso que nós temos que ler com atenção, que ao redor do tanque a Bíblia diz que tinha paralítico, tinha coxo, tinha pessoas perturbadas, tinha todo tipo de gente que ficava esperando que o tanque, a água do tanque se movesse. E quando a água do tanque se movesse, o que chegasse primeiro até o tanque seria curado de qualquer coisa que tivesse. Primeira pergunta: é verdade? Olha, pensa, é verdade? Irmão, nós somos os formadores de opinião. O irmão tem que ter uma opinião, porque não é de hoje que o irmão lê esse texto. Nós é que temos que saber. Imagina se alguém fala: mas isso é verdade? O que você responderia? É verdade? Não é, igreja. Não é verdade, igreja. Como que pode? Se os paralíticos estavam lá, como é que ele ia descer na hora que a água se movesse? Escuta o que eu vou te falar. Eu entendi o que o irmão quis dizer, por favor, tá? Porque a gente lê e fala: parece que ele curava. Irmãos, aquela água não curava ninguém. Mas havia uma teoria que com o tempo foi aceita. Porque, igreja, se todo mundo estava naquela condição, na hora que a água se movia, imagina a cena: 100, 200 pessoas, aquela gritaria, se mexeu, mas eu não vi, a água se moveu, aí todo mundo colocava a mão ali, e alguém falava: foi curar, mas foi, não sei. Mas a Bíblia não me dá nenhuma base para eu pregar para a igreja que uma fonte, um tanque, se a água se mover e você pôr a mão lá, você vai ser curado. Eu não tenho base na Bíblia, e a Bíblia não me diz nada sobre isso. Então por que está escrito aqui? Porque aquele grupo de pessoas que estavam ali, igreja, eles foram aprendendo, como muitos hoje. Alguns acham, igreja, que se for até um determinado lugar, que se andar de joelho batendo nas costas, outros acham que se subir uma escada fazendo isso ou aquilo, vai chamar a atenção de Deus. Outros acham que se fizer daquele modo, outros acham que se pagar, ou cada um vai criando, igreja, uma ideia de como Deus age da
nós vamos entendendo como que Deus age, como que Deus trabalha. Presta atenção nisso. Isso é importante para o irmão para gravar. O tanque de Betesda não tinha poder milagroso. Não tinha poder milagroso. A água, igreja, não curava. Mas é comum as pessoas criarem teorias. E as teorias, muitas vezes, fazem com que as pessoas acreditem naquilo. E nós temos que ter os olhos abertos para isso. Olha aqui o óleo de tal lugar. Esse óleo cura. Irmão, entenda, não é o óleo que cura é o Senhor. Podemos usar o óleo? A Bíblia diz que podemos. A Bíblia diz que podemos, tá? Escuta essa. A Bíblia diz que podemos. Agora imagina amanhã alguém fala assim, essa cadeira cura, é só alguém sentar nela que cura. Igreja, as pessoas estão num desespero tão grande. Irmão, se o pastor Djalma, se eu pegar agora e eu colocar aqui uma cadeira e falar, gente, quem sentar nessa cadeira vai ser curado, quem sentar nessa cadeira vai ser promovido no trabalho, porque essa cadeira foi, nós oramos com ela lá nas colinas de Israel. Quem orar, sentar aqui, irmão, vai ter gente que vai vir. Porque a carência faz isso. E olha o que eu vou falar para a igreja. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele chega até aquele lugar, a Bíblia diz, e ali, depois irmãos leem o texto, Ele se informa sobre aquela pessoa, mas em parte, Ele teve uma revelação. Quem aqui já recebeu pregação de alguém pregar para você? Alguém trazer uma palavra profética? Você já teve essa experiência? Ou você simplesmente chegou, entrou numa igreja e falou, é aqui que eu vou ficar? Ou alguém de alguma maneira te tocou, chegou até você a palavra. Isso é revelação. Você não sabe talvez como que alguém pregou para você, mas várias pessoas foram usadas pelo Senhor para que em algum momento, igreja, a revelação chegasse na nossa mente e nós entrássemos numa igreja. Houve todo um processo de Deus, um processo espiritual. Depois que estamos na igreja, achamos muitas vezes, porque a maioria já nem lembra mais como chegou, achamos que a gente simplesmente veio, ia passando, aí eu sentei, aí eu ouvi, aí eu, de maneira nenhuma, há toda uma batalha espiritual, anjos de Deus pelejando com demônios, e o Espírito Santo usando pessoas para que nós chegássemos até aqui. E o Senhor Jesus Cristo coordena. É o Senhor Jesus que coordena. Veja bem, igreja, aquele homem estava ali. Em algum momento, ele teve uma atitude que acionou o reino espiritual. E essa atitude dele moveu a Trindade. Deus, através de uma revelação do Espírito de Deus, toca Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, numa missão, Ele vai até aquele lugar. E ele, quando chega aqui, ele fala para aquele homem. Pergunta o que ele faz para aquele homem. Você quer ficar sã? Isso é domínio. Ele não pensou, por exemplo, falar assim, vai. Não vai lá não, hein? O cara não anda paralítico, não consegue chegar até o tanque, presta atenção. Em nenhum momento o Senhor fala do tanque. Lê o texto. Em nenhum momento ele fala, você quer ficar sã? Mas entre você e o tanque tá difícil, é melhor a gente dar uma ajudinha para você e no tanque. Não precisa, olha bem, presta atenção. Por que eu digo que o tanque não curava? Porque o Senhor Jesus, Ele não cita. Ele fala para ele o seguinte, você quer ficar são? Agora olha bem, geralmente nós, igreja, criamos um obstáculo para Deus. Senhor, versículo 7, o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O Senhor Jesus poderia combater aquela visão daquele homem ali, mas não era necessário, porque ali ele estava mudando a história. Porque quando alguém escrevesse sobre esse texto, Jesus não escreveu nem um livro, mas ele sabia que escreveriam a respeito. E olha o que ele fala para aquela pessoa, igreja, sem entrar no mérito do tanque. Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e anda.
mente, com o tempo, ela vai ficando travada pela tradição, pelas teorias. E o Espírito Santo, igreja, ele vai conversando conosco. Olha bem o que eu vou te falar agora. Ele vai conversando conosco. Tem irmão e irmã que durante um tempo achou que Deus só ouvia pela espiritualidade dele. Eu estou tão espiritual que Deus, ele me ouve quando eu falo. Deus nos ama a todo tempo. Aí o irmão e a irmã teve uma frustração, saiu da igreja, foi para o mundo. Para alguns, Deus agora não é mais com ele. O homem é tão mau que ele acha que Deus também negocia. Para ele agora Deus não é com ele. Olha bem, o Senhor diz assim: eu estou contigo todos os dias. Alguns evangélicos, não nós aqui, claro, alguns evangélicos pensam que se uma pessoa sair da igreja, pelo fato de, abre aspas, ela abandonar Deus, porque nem todos que saem da igreja abandonaram Deus, a pessoa é o seguinte: não, agora Deus não abençoa mais a vida dela. Por que não abençoa? Porque ela não está na igreja. E quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Eu sei que às vezes o pastor pregar sobre isso, um ou outro pode falar: então quer dizer que eu posso ir embora e Deus continua me abençoando? Irmão, para ser franco, claro, Deus manda o sol sobre bons, sobre maus. O detalhe é o que eu faço com a bênção que Deus me dá. Mas Deus vai continuar abençoando. Não pense, irmão, irmã, que Deus amaldiçoará alguém. É a pessoa que vai procurar os seus caminhos maus. Não é Deus que vai acionar agora o reino da maldade para pegar aquela pessoa: você saiu da minha igreja. Detalhe, até eu falo isso para pastores que estão se formando nesse lugar. Se o irmão deve ser embora, não, tá? Não tem que falar isso. Se você sair da igreja do pastor Djalma, sua vida não vai ficar pior. Essa história de falar: saiu da minha igreja agora, então a tua vida vai. Não! Irmão, Deus está lutando tanto pela nossa vida que não vai ser por isso que ele vai voltar atrás. O diferencial é quando nós reconhecemos que sem Deus não podemos fazer nada. Presta atenção nisso. Só uma outra ideia: teu filho sai de casa, vai embora. Aí ele liga para você e fala: mãe, pai, estou aqui em Itaquera, sem dinheiro para voltar. A maioria dos pais que estão aqui nessa noite, com certeza na hora faz o quê? Agora não posso ir no culto. A maioria, 3 anos sem meu filho, 2 anos sem meu filho. Pai, mãe, estou aqui em Itaquera. Seu coração, na hora que você ouve aquela voz do filho: pai, mãe, estou aqui em Itaquera. Meu Deus, meu filho, mas ele foi embora, não pagou as contas, aprontou na rua, riscou o carro do vizinho, talvez saqueou a sua conta bancária. Pai ou mãe que ama, que eu sei que você ama, quando você ouve a voz do filho, você fala: meu filho, onde é que você está? Meu Deus do céu, o que você fez? Ai, gente, às vezes você quer até bater nele, mas você bater, não o vizinho, não os outros, entendeu? Aí naquela hora eu falo: meu Deus, peraí, gente, ó, o irmão tem um carro, que caso você não tenha, você precisa do seu. Pastor, eu preciso dar daquela. Sabe o que é isso? Esse amor, calcule, é nosso. Imagina o amor de Deus. Sabe imaginar o amor de Deus? Sabe o que nos vence? É o amor de Deus. É onde a gente pensa: agora Deus não me vê, agora Deus não me ama, agora Deus não me quer, agora eu estou drogado, estou bêbado, agora eu estou isso, estou aquilo, agora eu estou roubando, estou... Igreja, eu falo com experiência. Pessoas que eu conheci e coisas que já fiz. Às vezes a pessoa está no meio do tiroteio e ela fala: Deus, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, igreja, eu te pergunto: será que Deus ouve aquela pessoa que no meio do tiroteio, com uma arma na mão, atirando nos outros, quando ele vê que vai morrer, ele fala: Senhor, presta atenção, tem misericórdia, perdoe meus pecados, a ti entrego a minha vida. Pá! 12 na cabeça, morreu. Pergunta: está salvo? E o assalto que ele acabou de fazer? Igreja, que amor é esse? Está dando para entender? Deus poderia falar: agora não, te dei a chance, te dei a oportunidade, meu querido. Será que Deus fala isso? Aí nós começamos a entender a diferença do amor de Deus e da religião. O amor de Deus é tão tremendo, igreja, que a gente se dobra. Deus nos vence pelo amor. Tem uma hora que a gente se entrega.
Deus. Eu falei, Deus, quem pode ter esse amor pela minha vida desse modo? Está me entendendo? É isso que Deus está fazendo aqui. O Senhor, Ele viu, igreja, aquele monte de pessoas acreditando em algo que Deus sabia que era o desespero de cada um. E Deus está levantando ali, presta atenção, um pregador. Deus poderia chegar ali e falar, atenção todo mundo agora, olha o que vai acontecer, vai vir um vento de cura nesse lugar. Deus poderia ter feito, só que um detalhe, naquele momento tinha um coração aberto para receber a revelação. Por isso que Deus foi até aquele ali, ó. Era aquele que iria depois divulgar para todo mundo. Presta atenção. Olha o que aconteceu no dia seguinte. Não tinha um monte de gente ali? Quem entrou andando no dia seguinte ali? O que todo mundo falava, ó, você vai ficar aí pro resto da sua vida. Você não consegue crescer. Sempre tem um que chega na tua frente, mais de 100, mais de 200 pessoas. Você vai ser o último, se é que você chegar. Quem chegou um dia passando no meio de todo mundo, andando e as pessoas olhando para ele, falando, Roberto é aquele, olha aqui que está aqui, como que você está andando? Como você está andando? O que aconteceu? Entendeu o que o senhor fez? E aquele homem começa a dizer, olha, eu não sei explicar direito, eu sei que eu estava deitado, tinha um homem de pé perto de mim, ele me perguntou o que é aplicação, e eu expliquei para ele, Senhor, eu não consigo por isso, e ele simplesmente falou, toma a tua caminhada. Aí perguntaram para ele, mas quem falou? Nessa, ele já tinha se informado e falou, olha, não seria deitado, mas o nome dele é Jesus. Aí um lado fala pro outro, o nome dele é Jesus, o outro fala pro outro, o nome dele é Jesus, e o outro fala, o nome dele é Jesus, e começa a enxergar. E ele fala, olha, eu não sei explicar também, mas quando eu disse que o nome dele é Jesus, eu recebi uma cura. E olha o que aconteceu ali, igreja. Começou a se formar uma igreja naquele lugar, porque aquele homem chegava também para outros com certeza absoluta. Irmão, que levanta um pregador, uma pregadora, são experiências que muitas vezes teve com Deus, que por não saber como agradecer, obrigado no alcance, o dinheiro não paga. Está entendendo? Por que Deus está levantando a minha e a tua vida? Porque só nós sabemos que passamos, estamos passando, e só Jesus para mudar a nossa história. Entendeu? Por que anunciamos o Senhor com prazer? Vou explicar. As pessoas da família hoje olham para mim e para você, e as pessoas sabem que aconteceu alguma coisa na nossa vida. Não é porque chegamos lá querendo pregar, não é porque chegamos lá querendo mudar a vida das pessoas, mas é porque as pessoas veem que a nossa vida foi mudada. E não tem como, igreja, alguém não olhar para mim e para você hoje e a pessoa falar, olha, eu sei que aconteceu algo na tua vida, mesmo se ela não falar, ela sente, igreja, ela fala, não tem jeito, eu sei que aconteceu algo na vida dele. Presta atenção, quem vê aquele homem andando, igreja, o testemunho ali, na verdade, não é o que ele dizia, é sim quem ele era. Presta atenção no que Deus está falando nessa noite. Nós estamos falando sobre cura, igreja. Nós estamos falando sobre saúde, igreja. Irmãos, quantas vezes a nossa mente já está com tanta informação negativa que nós não conseguimos visualizar as possibilidades positivas. Aquele homem, diz a palavra, ele estava há 38 anos naquele lugar. Pergunto para a igreja, com quantos anos esse homem ficou enfermo? Perdão, a enfermidade, era 38 anos. A Bíblia não diz 5 anos que esse homem ficou enfermo com 20. Ele tinha 58 anos de vida. Novão, hein? Quase lá, então tá novo. Faz há muito tempo. O que eu quero falar para a igreja nessa noite, presta atenção nisso. Irmãos, há enfermidades que impedem que nós conquistemos o que queremos. Enfermidades que muitas vezes travam a nossa vida, mas não são enfermidades visíveis. Elas têm poder sim de atrapalhar o nosso crescimento, atrapalhar a nossa vida, atrapalha o casamento, atrapalha a vida pessoal, profissional. Enfermidades que muitas vezes começam a mexer com a nossa mente. Sabe, quando a gente já não consegue
mesma maneira eu quero falar para a igreja nessa noite. Há pessoas que estão aqui nessa noite que fazem planos, que têm sonhos, mas infelizmente, igreja, o plano e o sonho parece que estão num patamar tão distante da realidade, porque a pessoa olha a condição na qual ela se encontra e ela diz: eu tenho sonho, eu tenho plano, eu penso, mas a minha realidade me impede. É nisso que eu quero trabalhar com a igreja. A minha realidade só me permite ir até ali. Aquele homem, igreja, ele tinha uma patologia, a Bíblia não entra muito em detalhes, mas que o impedia, e só ele sabia, no dia a dia, na manhã, como que era para ele, olhar o dia todo, correr e pensar o seguinte: nada vai mudar no meu dia, vai ser mais um dia, que vou conversar com o paralítico daqui, o cego dali, eu vou conversar com o coxo de lá, eu vou ver uma pessoa passar e dar um... Ele já previa o dia, presta atenção nisso, mas a palavra do Senhor diz assim: aquilo que o olho não viu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o amam. Aquilo que a gente não imaginou. Igreja, aquilo que nós não imaginamos. Eu sei que fazemos planos baseados na nossa condição, mas o plano que Deus deu não é baseado na nossa condição, é baseado no poder que Ele tem sobre a nossa vida. Por isso o Senhor diz: tudo é possível ao que crê. Eu creio que quando aquele homem ouviu a palavra, quer ficar são. Igreja, ele pensou: será que ele não está vendo? Eu quero, mas não depende de mim. Meu irmão, minha irmã, a sociedade adoece as pessoas. A sociedade corre para ver quem tem mais, para poder ganhar mais. Quem tem força, quem tem poder, chega na frente. Quem é autoridade, entre aspas, chega na frente. Quem nasceu em berço de ouro, chega na frente. Quem hoje pode e tem, chega na frente. É onde muitos de nós podem dizer o seguinte: quando eu vou, já tem alguém. A vaga que eu queria já está preenchida em todos os sentidos. O esposo que eu queria já casou. A esposa que eu queria já tem marido. A empresa que eu queria trabalhar já está cheia de gente. O ministério que eu queria ocupar já tem alguém. A vida que é minha, que eu queria usar, já tem alguém. Parece que para a minha própria vida já tem alguém vivendo a minha vida por mim. Sabe o que é isso? Olha aqui. O Senhor, Ele vai no profundo de cada um de nós. O Senhor vai no profundo de cada um de nós. Às vezes eu estou orando e falo: Deus, mas a minha mente não alcança a grandeza da revelação do Espírito. Eu quero falar para a igreja nessa noite. Aquele homem já estava sem esperança. Ele estava ali porque todo mundo ficava, mas ele sabia: não vou chegar lá, mas eu vou ficar aqui. Vou falar para você nessa noite. Talvez nessa noite o irmão ou irmã já esteja sem esperança, sabe? Tenha vontade, mas o irmão ou irmã pensa: mas o que vai mudar? O que vai alterar? A condição me impede, a realidade me impede. Eu estou falando de questões espirituais. Meu irmão, o Espírito Santo já acionou o Senhor Jesus Cristo para atuar na nossa vida. Talvez o irmão não pense, mas o Espírito Santo, quando aciona o Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele está, entre aspas, está a serviço do Espírito Santo. Entende? O Espírito Santo, Jesus e Deus é um só, cada um com uma função. Cada um com uma função. Quem levou o Senhor Jesus até o paralítico foi Deus. Quem ministrou foi Jesus. Quem efetuou o milagre foi o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eles trabalham nessa harmonia. Escuta, quem nos trouxe aqui nessa noite? Deus. Quem está revelando a palavra? O Espírito Santo. Quem é o verdade? O Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor Jesus está libertando vidas, está operando milagres. Presta atenção nisso. Nessa noite o Senhor está tirando os impedimentos. O cego, o paralítico, ele não viu o que aconteceu. Ele não viu, ele recebeu. O Senhor, ele poderia chegar ali e falar: olha,
no meu próprio nome eu te digo agora, que eu repreendo, eu faço isso ou aquilo. Poderia. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te. Imagina agora para aquele homem: como se levanta? Levanta. Você não entendeu? Levanta. Sabe o que é isso? É a pessoa fazendo os movimentos para que as coisas aconteçam como Deus falou. Ele que teve que puxa a perna daqui, aí, mano, dá uma ajuda aí para mim, por favor. Segura meu braço aí. Mas o que você vai fazer? Ele falou que é para eu levantar. Escuta isso que eu quero falar nessa noite. Meu irmão, não fica esperando as águas se moverem. O Senhor já deu uma ordem. Comece agora a fazer a sua parte. Talvez aquele homem, ele não sentiu no corpo, mas meu corpo teria que formigar, o meu corpo teria que acontecer isso. Ele talvez não sentiu nada, mas olha bem, a palavra é o suficiente. O Senhor diz assim: a minha graça te basta. Sabe o que é isso? Deus fala para a igreja: levanta. Sabe por que, igreja? Olha, amanhã não foi toda a pregação de amanhã, mas vou falar um pouco sobre esses assuntos, tá? Quando Deus falava, por exemplo, para Gideão, não é sobre, escuta, Gideão, fica de pé, serve no arraial, cântaro na mão, pega uma tocha e uma buzina, só isso. Mas por que Deus falava isso? Escuta, porque do outro lado Deus já estava trabalhando. Está dando para entender? Igreja, quando Deus dá uma ordem, levanta e anda, ali os anjos de Deus já tiraram tudo é demônio que estava operando na mente daquele homem. Ali o Espírito Santo já equipou o coração daquele homem. E agora é obedecer. Quero falar para a igreja nessa noite: meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, o irmão ou a irmã vai tomar uma decisão. Josué tem um trecho que fala: escolhei hoje a quem querer servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o irmão ou a irmã que vai tomar uma decisão: Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu vou te servir. Servir ao Senhor é ouvir o que Ele diz e fazer. No começo parece uma loucura, igreja. Olha o que eu vou falar para você nessa noite. Você vai começar a caminhar contra aquilo que parecia que estava te impedindo. Você vai começar a ir de encontro ao encontro a tudo aquilo que as pessoas disseram para você: você não vai conseguir, você não vai se levantar. É aí, igreja, que caminhamos nós e o Senhor, eu e Deus, você e Deus. Está dando para entender? Não é preciso esperar. Olha, Deus, mas ninguém está levantando nesse lugar. Deus fala: estou falando com você. Escuta o que Deus fala comigo e contigo agora. Talvez você olhe ao teu redor, na tua família, no teu trabalho, na igreja, onde quer que seja, você não veja referência. Você não vê referência, porque Deus está falando com você. Está dando para entender? Porque você vai ser a referência. Pessoas vão olhar para mim, para a tua vida, porque quem está ouvindo a palavra hoje aqui somos nós. Da mesma maneira, quem ouviu a palavra foi aquele homem ali, e olha que hoje estão pregando sobre a vida dele. Vai haver um dia que alguém vai pregar sobre a tua vida, seja tua filha, seja tua neta, teu neto, teu genro. Alguém vai falar sobre você, ter tido uma decisão, tomado uma decisão baseada na palavra que ouviu. Não precisa de muito mistério, não precisa de muito segredo, igreja. É acreditar. Irmãos, eu vou pedir que os irmãos coloquem de pé, por favor. Muitos estão se baseando em conceitos religiosos infundados. Pessoas que disseram para você algo e você está esperando. É como se esperasse as águas se moverem. Você está esperando o quê? Eu não sei, sei lá, uma hora Deus vai ter vontade de fazer. Eu profetizo sobre a tua vida. É chegado a nós o reino de Deus. A vontade de Deus já está feita, olha bem. Por isso que o Senhor, Ele nos dá agora o poder da oração. A oração, igreja, é conversar com o próprio Deus. Está entendendo? Eu posso chegar e falar: Deus, eu vou esperar para que o Senhor me diga se eu devo pregar amanhã de manhã ou não. Senhor, eu vou esperar para que o Senhor diga se eu devo jantar hoje ou não. Daqui a pouco pode jantar. Senhor, eu vou esperar
for, que não dependa de você, o que depende você vai resolver, que não dependa. Olha o que eu vou te falar nessa noite. É onde nós vamos criar empaticamente uma união com Deus. Irmão, irmã, o Espírito Santo está atento. Deus está atento. Há um movimento de sim da nossa parte, o reino espiritual todo se abre ao nosso favor. É um movimento de sim, é uma vez de luz, é uma palavra de fé, é um coração que se abre, é um pedido de perdão, é um arrependimento. Isso tudo movimenta ao reino espiritual. Nada é por acaso, nada é por acaso. O irmão, a irmã que nessa noite está falando: a minha vida não vai, as coisas não resolvem. O problema não está nem na vida nem nas coisas, e também não é o diabo, é nós e Deus. É o irmão, a irmã que nessa noite vai tomar uma decisão, viu? Vai tomar uma decisão de você falar com Deus. Aquele homem, em algum momento, ele falou: Deus, se eu tivesse a oportunidade de andar, eu não sei o que fez ele parar, mas eu sei quem fez ele voltar a andar. Vou te falar nessa noite: eu não sei o que te fez parar, mas eu conheço quem vai te fazer voltar a andar. É esse Deus que está operando agora. Eu vou pedir que os irmãos fechem os olhos um minutinho, e eu quero convidar aqui a minha filha Ana. Por favor, filhota, eu peço que a Ana venha aqui à frente. E nesse momento, igreja, o Senhor, Ele tira aquela ideia de que nós temos que ficar esperando, sabe? Eu não recebi ainda, mas eu estou esperando. Você está esperando o quê? Eu estou esperando que as águas se movam. Ô igreja, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele faz o tempo. Ele faz o tempo. Se hoje o Senhor diz: ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Não fica dizendo: mas o meu problema é muito sério, a minha luta, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu errei naquilo. O Senhor não pergunta nada desse homem aqui. Da mesma maneira, Deus manda falar contigo nessa noite. O caminho que Deus tem para mim e para ti, meu querido, minha querida, é um caminho que a Bíblia diz, Coríntios 2:9: olhos não ouviram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração de ninguém. É o que Deus tem. É o Deus que faz com que as oportunidades aconteçam. É o Deus que faz com que as portas se abram. Talvez hoje o inimigo está soprando tão perto que o irmão ou a irmã já sinta o hálito do inimigo. Parece que já foi decretada a derrota, sabe? O credor já está à porta, o leão já está na cova, o fogo já está aquecido. Talvez nessa noite o irmão ou a irmã diga: mas agora que vem essa palavra, agora que já não, a palavra vem na hora certa. Talvez hoje você pense o seguinte: mas agora, pastor, que já aconteceu, deixou de acontecer. Não, Deus, Ele chega no momento perfeito para a nossa vida, e é Ele que muda a nossa história, como diz o livro que acabamos de louvar. Eu quero falar para o irmão Fernando: é para você se levantar, viu? E Deus está falando: toma a tua cama. A cama, igreja, é testemunho do tempo que passamos lá, sabe? Isso, infelizmente, vai ficar um tempo da nossa mente ainda. Várias coisas, vamos acompanhar, sabe? Deus fala para mim, fala para você agora, presta atenção. Muitas coisas, talvez no passado, vão continuar ainda sobrando na nossa mente. Mas sabe o que você fala? Andar aí para frente. Levanta nessa noite. Para de se lamentar disso ou daquilo. Para de ficar colocando desculpas, como termo, pretextos numa série de situações para tentar justificar determinadas situações que você está vivendo hoje. E comece a olhar para o que Deus fala. O andar com Deus é uma vida diferente, é uma vida nova, é uma vida de realizações. Aquilo que parecia que não teria como acontecer, olha bem, vai acontecer, presta atenção. Deus vai abrir uma oportunidade tremenda. Aprendamos a reconhecer a importância, igreja, a reconhecer as oportunidades, porque elas virão. Outra pergunta que eu quero terminar essa mensagem aqui: o que estamos fazendo para que as coisas aconteçam? Comece a fazer algo nessa noite. Primeiro passo: ora. Só isso, ora, porque a gente não sabe o que fazer. Ora. O irmão, a irmã vai ver que o poder de Deus vai mudar a história. Vou
Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Deus do vosso soberano Filho, nós nos colocamos diante, Deus, da vossa presença nessa noite, Deus. Meu Pai maravilhoso, se o Senhor não operar em vão, é todo o nosso esforço. Há situações que limitam nossos movimentos, Pai. E se não houver, Pai, uma intervenção sobrenatural do Senhor, nós não chegaremos, Pai glorioso, aonde os nossos sonhos, aonde as nossas metas, Pai glorioso, nos propõem chegar. Vemos os nossos sonhos à distância, vemos as nossas metas à distância, mas existe um abismo, existe, Pai glorioso, limitações que não sabemos como superar. E eu, Deus, estou anunciando a igreja nesta noite em teu nome, que o Senhor, do mesmo modo, Pai, que operou o sobrenatural na vida deste homem, Deus, talvez, Pai, a decisão dele já fosse morrer na condição que estava, mas o Senhor propõe algo novo a ele, e eu creio, Deus, que esta mensagem estava nos esperando até hoje. Meu irmão e minha irmã, esta obra que o Senhor esteve aqui não é por um acaso, ela tem um objetivo. O objetivo é nos alcançar, e ela hoje chega até nós do mesmo modo, igreja, que o Senhor chegou no tempo certo até aquele homem. Deus, nessa noite, ele chega até a nossa vida. É o mesmo Deus que nos trouxe aqui, é o Deus que anuncia a palavra, é o Deus que opera o milagre. Nessa noite, meu irmão e minha irmã, não fique perguntando como, simplesmente tome pela fé. O irmão e a irmã vai perceber que algo diferente vai acontecer a partir de agora. O Senhor está movimentando a verdadeira água que cura. O Senhor está movimentando as situações ao nosso redor. A obra é dele, a voz é dele. Receba nesta noite, em nome de Jesus, receba a cura, receba a cura, receba a cura. É a cura física, igreja, é a cura da mente, igreja, é a cura espiritual, igreja. Receba nessa noite. Repreendemos agora todo o mal, igreja. Comece você a orar agora também. Comece você a dizer não à enfermidade. Estou falando de enfermidade física, tumores, infertilidades, diabetes, pressão alta. Não nos acomodemos de maneira nenhuma, mas comecemos também a falar do Senhor. Eu creio no milagre. Comece nessa noite você falar com Deus sobre outros tipos de impedimentos, igreja. Os medos que muitas vezes nos impedem, muitas vezes decisões que tomamos de não ir, não ter, não conseguir. Nós é que tomamos a decisão. Comece a falar, Deus, segundo a tua palavra. Talvez você diga, Deus, eu já tinha decidido que ia morrer desse jeito, mas sobre a tua palavra eu quero andar a partir de agora. Meu irmão, minha irmã, Deus tem planos, e Ele manda te falar nessa noite. A minha história, a tua história, não termina de acordo com a condição que estamos aqui, mas termina de acordo com o plano que Ele tem para nós. E o plano que Deus tem para nós é de vida, é de milagre, é plano de vitória. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amanhã, 8 da manhã, vem orar conosco, por favor. 19 horas, vem orar conosco em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja aplauda o